Você pode fazer como eu, usar um painel sublimado. Ele já vem no formato do molde, então já tem o espelho, tem a cauda, tem a parte do fole do canal de zíper, tudo já no formato do molde, prontinho para a gente recortar e costurar. Ou você pode fazer com o tecido que você desejar, utilizando o molde que eu preparei para você. Esse molde você pode adquirir no link que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo. Com isso você vai ajudar o canal. Ele vem completinho também com lista de materiais. E o molde da cauda vem com toda a indicação de cada parte e tem cada parte separadamente para que você possa fazer a aplicação. E no próximo vídeo eu vou ensinar como fazer essa cauda com aplicação utilizando tecido ou sintético. Aqui nessa aula eu vou utilizar o painel sublimado. Esse painel é da Caracol Artes e você pode adquiri-lo com desconto usando o cupom VITACOLORITA. Como eu já expliquei, o painel ele já vem no formato do molde. É um tecido que já vem estruturado no nylon 600. Você vai precisar complementar com o forro da sua preferência e os demais materiais que vamos usar nessa mochila. Então a primeira coisa que eu vou fazer é recortar todas essas partes do painel. Painel recortado, então agora eu vou cortar o meu forro baseada no meu painel. Para o forro dessa mochila eu optei em usar o nylon 70 plastificado. Ele vem aqui com um plásticozinho na parte de trás, fica impermeável e ele também ajuda a estruturar a peça. No meu caso aqui, eu não vou estruturar além dessa estruturação que já vem no painel. Se você preferir uma peça mais durinha, mais armada, você pode estruturar a seu gosto, com um TNT aqui por trás ou até mesmo utilizando EVA, cortando o EVA 1 centímetro menor em toda a volta e colando aqui. Então eu tenho as duas partes de canal de zíper com o fole com o forro cortado na mesma medida e os espelhos. No caso dos espelhos, eu não preciso cortar certinho na medida do molde. Eu posso cortar um pouco maior e refilar depois. Então eu tenho duas partes de forro, uma para cada espelho. E aqui a cauda, no caso do painel sublimado, ela já vem com as duas partes frente e costas. Se você for fazer com o seu próprio tecido, você separa um tecido inteiro para a parte das costas e o outro, na parte da frente, é onde você vai fazer a aplicação de cada uma dessas partes, conforme eu ensino no próximo vídeo. Vamos precisar de zíper número 5 e você pode cortar esse zíper um pouco maior que o comprimento do canal do zíper. E vamos precisar de cursor, eu vou utilizar 2 cursores. Essa mochila eu vou fazer com o vivo, optei pelo vivo plástico, esse aqui é transparente, ele vai ficar bem discreto, mas vai ajudar a estruturar a peça. Se você não quiser colocar o vivo, não precisa, você pode fazer normalmente a peça sem vivo. Para fazer as alças, vou utilizar essa alça pronta de poliéster, também conhecida como alça chique. Essa tem 2 centímetros de largura. Vou precisar também de regulador de alça. Esse aqui tem 2 centímetros, de acordo com a largura da minha alça. E para o acabamento interno, vou utilizar o viés Boneon, você pode usar o viés da sua preferência. Vamos começar preparando a cauda. Aqui eu já tenho o desenho da cauda já pronto, então a única coisa que eu vou fazer é colocar direito com direito e fechar a volta. Eu vou alinhar bem certinho e essa parte a costura precisa ser bem caprichada, porque como você pode notar, tem várias curvinhas aqui e essas curvinhas precisam ficar bem feitas para ficar com acabamento bem primoroso. A costura aqui vai ser feita com um pezinho de máquina, margem de meio centímetro. Então eu preciso fazer esse contorno bem certinho com o meu pezinho da máquina. Se você tiver dificuldade para fazer todos esses contornos seguindo pelo pé de máquina, você pode traçar essa margem de costura em um dos lados com uma canetinha que apague com o calor e aí você vem fazendo esse contorno do desenho meio centímetro para dentro, fazendo bem certinho esses biquinhos, deixando um redondo bem bonitinho.
Você pode fazer até aqui em cima, não tem problema, só que aqui a gente consegue seguir pelo pé de máquina tranquilamente. E aí no momento de costurar, você vai costurar exatamente em cima dessa linha traçada meio centímetro para dentro. Por conta dessas curvinhas aqui, a gente não pode usar um ponto muito grande, senão a curva não vai ficar perfeita e nem esses cantinhos. Eu vou usar aqui um ponto número 2,5. Aqui, como eu estou costurando um painel sublimado e a estrutura dele é com nylon 600, eu vou usar para costurar toda essa peça a linha de nylon 60, 100% poliamida. Essa parte aqui é a parte que a gente vai deixar aberto. Então, eu vou começar por aqui com retrocesso, finalizar por aqui com retrocesso. Aqui eu cheguei já no traçado do desenho que eu fiz com a caneta, então eu vou seguir a costura por esse traçado que eu fiz. Pontinho por pontinho, girando, bem caprichado, fazer uma curva bem bonita. Feita essa costura, agora eu preciso dar pix em todos esses cantinhos aqui. Cuidado para não cortar a costura. E eu vou aproveitar e vou remover um pouquinho do excesso, onde tiver uma margem de costura um pouquinho maior. Agora eu vou desvirar com bastante calma. Se possível, eu uso o secador de cabelo para poder aquecer. Isso vai facilitar por conta da estrutura de nylon 600. E aí eu vou desvirar um lado de cada vez. Aquecendo fica bem mais fácil para desvirar. Pode também proteger aqui com tricoline e passar ferro. Depois de desvirar, você vai ter o cuidado de empurrar cada um desses gominhos aqui. Use um objeto comprido com a ponta arredondada. Se você estiver usando a linha de nylon 60, 100% poliamida, essa linha é muito resistente, então você pode empurrar aqui que ela não vai arrebentar a costura. Capriche. Depois de deixar o formato bem certinho, eu vou passar a ferro e vou passar uma costura em toda a volta para assentar. E eu já vou aproveitar para fechar essa abertura, passando uma costurinha na borda. Olha aí, desse jeitinho, fazendo todo o contorno com o pesponto. Essa parte da cauda a gente vai reservar, vamos agora trabalhar com o corpo. Aqui eu tô com o espelho das costas, tanto no painel sublimado quanto no molde, tem essas marcações de posicionamento das alças. No molde tem também as medidas de distância. São duas marquinhas aqui na parte de cima e uma marquinha aqui na parte de baixo. Essas marquinhas do painel, elas vão ficar embutidas na costura, então não vão aparecer. E as marcações estão em ambos os lados. A primeira marcação aqui em cima, eu posso fazer um traçado contínuo utilizando uma canetinha que apaga. Então, eu vou posicionar marca com marca e no alinhamento da segunda marquinha, eu vou fazer uma marquinha de centro. E para ficar mais fácil a costura, eu também posso traçar com a canetinha que apaga o alinhamento desse segundo traço. Nós vamos costurar as alças utilizando essas marcações. Eu tenho aqui 2 cortes de 70 centímetros cada um para as alças. Tenho aqui 2 cortezinhos de 9 cada um para colocar meia argola. Tenho também a alça de mão de 17 ou 18 centímetros. E o acabamento das alças que precisa ser cortado um pouquinho maior que a largura do espelho. Essas medidas também estão no arquivo de molde. Nós vamos começar pegando os 2 reguladores para preparar as alças. Vou passar uma das pontas da alça aqui por dentro, ficando dessa forma. No ganchinho central, vou puxar e aqui pro lado avesso eu vou fazer uma dobrinha de uns 2 centímetros e vou dobrar novamente, ajustando aqui próximo do regulador. Aqui tanto posso passar costura como colocar um rebite. Eu vou fazer um pequeno furo e colocar um rebite número 3. Vou fazer a mesma coisa na outra alça. Fica desse jeito, a dobra para o lado de trás
Então, agora eu vou posicionar os tirantes com a meia argola. Vou dobrar ao meio. É sempre bom queimar as pontinhas dessa alça para ela não desfiar. Vou passar uma costurinha para prender as duas pontas. E vou posicionar esse tirante daquela marquinha para cima. Então, eu encosto a lateral do tirante na marquinha e vou passar uma costurinha aqui e desse lado também. Agora eu vou pegar a alcinha de mão, vou fazer desse jeito, eu vou posicionar lado a lado e vou alinhar com essa segunda marcação de cima para baixo no centro e vou passar uma costura na bordinha prendendo. Dessa forma. Agora eu vou pegar as alças e antes de costurar aqui em cima, eu preciso passar aqui pela meia argola. Então eu vou posicionar essa parte com o regulador com o avesso da alça para cima. Vou apontar o regulador para o lado de cima. E vou entrar com essa ponta, avesso para cima, aqui por baixo da meia argola. Trago agora esta ponta e vou entrar aqui, avesso com avesso, e sair pelo outro lado. E é aqui que eu faço a regulagem dessa alça. Com a alça desse jeitinho, eu vou trazer essa ponta, aqui é o direito da alça, eu vou trazer com o avesso para cima, então eu vou beijar direito com direito e vou posicionar bem do lado da alça de mão e passar uma costurinha prendendo. O que eu fiz aqui desse lado, eu vou repetir desse outro lado. Fica dessa forma. Então, agora só falta colocar o acabamento para esconder essas pontinhas das alças. Então, eu vou posicionar, alinhando essa tira no primeiro traço que eu fiz, de cima para baixo. E vou passar a costura aqui em cima e aqui embaixo. Assim. Agora eu vou virar e cortar esse excesso do acabamento da alça. Não esqueça de queimar para não desfiar. Vou pegar o forro do espelho, vou colocar avesso com avesso e vou passar uma costura de segurança em toda a volta para prender os dois juntos. A mesma coisa eu vou fazer com o espelho da frente. Com o forro preso, eu já refilei todo o excesso de forro e agora eu preciso das marcações de meio do espelho. No painel sublimado também você vai verificar que tem a marquinha de meio, tanto aqui embaixo como em cima, na frente e nas costas. No molde também tem essa marcação de meio para você transferir. Essa marcação que está na frente eu preciso transferir para a parte do forro. Então eu já fiz aqui a marquinha de meio no forro e agora é o momento de costurar o vivo. Se você quiser fazer a sua mini mochila sem vivo, é só pular essa etapa da costura inicial do vivo. Eu vou usar o vivo plástico transparente e para fazer o acabamento do encontro das pontas, vou utilizar um retalhinho de vinil translúcido. Esse aqui é espessura 0,40, mas também pode ser um pedacinho de tecido ou um pedacinho de sintético. Essa primeira costura para prender o vivo em toda a volta, eu gosto de utilizar esse calcador aqui. É o calcador estreito com furo central. Esse é um calcador para zíper. Somente depois, no fechamento da peça, é que eu vou utilizar o calcador para vivo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é posicionar esse retalhinho de acabamento. Fiz um pique aqui no meio, tem 3 centímetros de largura. Vou prender com uma costurinha bem aqui no meio, na parte de baixo. Acabamento preso, eu venho com a ponta do vivo, cortada bem retinha, e posiciono aqui no meio. A parte chata é a parte que vai acompanhar toda a borda da costura. Alinho borda com borda e vou passar a costura em toda a volta. Nessa costura eu não vou me preocupar em chegar com ela perto dessa parte gordinha do vivo. Eu vou só prender, a costura vai ficar na bordinha mesmo. Aqui eu também posso utilizar um tamanho de ponto maior, eu tô com um tamanho de ponto 4,5. Aqui na curva eu venho moldando o vivo, borda com borda, e costurando pedacinho por pedacinho. Com a minha mão esquerda eu seguro para não deixar o vivo entrar e manter o alinhamento borda com borda. E
com a minha mão direita, eu venho moldando borda com borda. Aqui nessa curva mais fechada, eu venho mais devagar, pedacinho por pedacinho, na bordinha. Agora eu vou cortar o vivo bem rente com a outra ponta. Assim, vou abaixar o acabamento e passar a costura com o acabamento bem justinho. Prontinho, agora eu vou cortar esse excesso do acabamento e vou fazer essa mesma costura do vivo na parte das costas. Vivo costurado nos espelhos. Agora é o momento de prender a cauda aqui no espelho da frente. Então, eu vou escolher o lado mais bonito. Se você estiver fazendo com o próprio tecido, você vai estar com a aplicação somente em um dos lados. Então, no lado de trás, eu vou marcar o meio, fazer uma marquinha com caneta ou um pique. E vou posicionar direito com direito, meio com meio. E vou passar uma costurinha de segurança aqui com o mesmo calcador que eu usei para costurar ao vivo. Assim, vamos agora preparar o anel do fole. Vou pegar primeiro o canal de zíper. Então, eu tenho as duas partes da estampa e as duas partes de forro. E aqui eu vou cortar o zíper com folga para poder colocar o cursor depois. Se você preferir, pode cortar os tecidos de forro maior do que o tecido principal. Vai facilitar nesse momento de costura para não ter que ficar alinhando borda com borda tudo certinho. Mesmo assim, esse comprimento aqui está um pouquinho maior do que o necessário para que, se ficar desalinhada a costura, a gente consiga acertar refilando. Vou pegar um forro, colocar direito para cima, o zíper também com direito para cima e vou alinhar borda com borda. E vou passar uma costurinha de segurança. Assim. Venho agora com o tecido principal e posiciono direito com direito. Vou alinhar todas as partes. Se você tiver com o forro maior, você não precisa se preocupar, porque vai estar maior em todos os lados. E agora eu vou passar a costura definitiva. Eu voltei o calcador normal da minha máquina. Eu vou encostar o calcador na cremalheira do zíper e vou me guiar com o calcador dessa forma. Agora eu vou abrir, colocar avesso com avesso e passar um pesponto de acabamento aqui. Para te ajudar, se você tiver com os tecidos cortados no tamanho exato, você pode passar a costura primeiro, unindo borda com borda, forro e tecido principal, aqui nessa parte, e depois vai ficar bem mais fácil para você passar esse pesponto de acabamento. Fica assim. Então agora nós vamos costurar o outro lado. Atente-se para a posição da estampa para dar continuidade. Então, essa parte aqui vem aqui. Sendo assim, eu vou colocar primeiro o forro, direito para cima, zíper para cima. Vou costurar borda com borda, costurinha de segurança, alinhando aqui as laterais com o que já está costurado. Forro costurado. Então, agora eu venho direito com direito, o tecido principal, e faço aquela costura definitiva, encostando o calcador na cremalheira do zíper. Novamente, eu vou abrir, colocar avesso com avesso, passar a costurinha aqui prendendo a borda e depois passar o pesponto de acabamento. Antes de colocar o cursor, eu vou fazer o acerto do comprimento do canal de zíper. Se o forro ficou um pouquinho desalinhado ou um lado ficou um pouco desalinhado com o outro, então nós temos essa folga para refilar. Eu já marquei aqui onde eu vou refilar desse lado, deixando bem alinhadinho, tracei. E eu vou fazer esse refilo com 34 centímetros. Então, eu vou marcar a partir desse traço 34 centímetros para cá. Vou colocar o cursor, um em cada ponta. E para que as minhas costuras não desmanchem, antes de refilar, eu vou passar uma costurinha de segurança, 1 ou 2 milímetros para dentro do traço, nos dois lados. E agora eu vou refilar esse excesso. Nunca deixe de queimar a ponta do zíper para não desfiar. Chegou o momento de costurar o fole e fechar esse anel. Então, eu vou posicionar direito do forro para cima e vou colocar forro com forro. Eu gosto de passar primeiro uma costurinha de segurança aqui e depois eu venho com o tecido principal direito com direito, fazendo a costura definitiva com um pé de máquina.
Se você quiser fazer essa costura toda de uma vez, pode fazer. Alinhe bem certinho e margem de meio centímetro. Aqui precisa atentar para a continuidade da estampa, então verifica se está do mesmo lado. Vou abrir, vou esticar bem essa parte, tanto o forro como o tecido principal, e vou passar um pesponto de acabamento. Agora, antes da gente fazer o fechamento desse anel, nós precisamos conferir a medida. Eu deixei o comprimento do fole com folga, um pouco maior que o necessário, exatamente para a gente fazer esse acerto. Por quê? A depender do material que você for usar, se é mais volumoso, se é menos volumoso, se tem um pouquinho de elasticidade, se não tem, essa medida do anel pode variar. Então é sempre bom a gente conferir, pelo menos na primeira vez que a gente for fazer a peça, e depois anotar o quanto realmente ficou o seu fole, para você depois nas próximas mochilas, se for fazer com o mesmo material, já cortar certinho sem precisar conferir. Para conferir as medidas, eu vou pegar um dos espelhos, no caso aqui eu estou com o espelho da frente. Essa parte da cauda eu posso prender com clips para não atrapalhar nas laterais. E agora eu vou prender essa parte do anel aqui no espelho. Eu não preciso colocar na posição certinha que vai ficar quando eu for fazer o fechamento, porque aqui é só uma conferência de medidas. Vai ficar assim, então eu vou posicionar direito com direito e vou prender toda a volta com clips. Aqui nessa parte do fole, como o forro tá solto ainda, eu vou prender somente o tecido principal. Prendi toda a volta, essa parte do fole eu vou colocar por cima da parte do canal de zíper. E eu vou marcar aqui no fole exatamente onde que está encontrando com o canal de zíper. Marquei. A partir dessa medida, eu preciso acrescentar aqui no meu fole 1 centímetro de margem de costura, que corresponde a meio do lado do fole e mais meio do lado do canal do zíper. Então, eu já posso soltar. Aqui eu marquei, então eu vou acrescentar para cá 1 centímetro de margem. Esse tanto que sobrou é o que eu vou refilar. Esse mesmo tanto que eu vou refilar do tecido principal, eu vou refilar também do forro. Depois de refilado, com a medida já certinha, eu vou posicionar então aqui, ó, pro lado do forro, eu vou trazer o forro direito com direito. Vou passar uma costurinha para prender. Olha que eu já costurei o forro e eu vou costurar agora esta parte do tecido principal direito com direito, mas antes de fechar aqui, como eu alertei você lá no começo, no momento de fazer essa costura aqui, eu esqueci aqui do puxador, mas eu vou colocar desse lado. Eu cortei o puxador com 7 centímetros de comprimento, é só dobrar ao meio e costurar. Centralizando, bem em cima do zíper, e vou prender com uma costurinha de segurança e depois eu venho com essa costura definitiva aqui, com meio centímetro de margem. E é claro que no meu caso aqui eu vou precisar desmanchar essa costura, refazer para poder colocar o puxador aqui. Aqui, como eu fiz do outro lado, eu também vou passar o pesponto de acabamento, puxar bem, abrir bem as costuras e rebater. Pronto, agora sim, com os dois puxadores. Então agora eu vou passar uma costurinha aqui no fole para prender forro com tecido principal nesse lado e neste lado. Agora eu vou marcar os meios, então eu vou encontrar aqui costura com costura e vou marcar o meio aqui em cima na parte do canal do zíper e aqui embaixo no fole, tanto desse lado quanto desse outro lado. Marcados os meios, nós vamos posicionar então na peça. Eu vou pegar aqui a frente e eu quero dar continuidade dessa estampa aqui na parte do canal de zíper, pela frente. Então, se aqui eu tenho as escamas para baixo, eu quero que aqui as escamas também fiquem no mesmo sentido. Então, esta parte aqui é a parte que eu vou costurar aqui. Tombo, meio com meio, e vou virar para o avesso o canal do zíper. E eu vou prender toda a volta com clips. Com tudo preso, agora é o momento da gente fazer a costura de fechamento. E aqui eu vou usar o calcador para vivo. Se você não tiver colocado vivo na sua mochila, então você vai costurar, fazer o fechamento com o pé de máquina normal. Eu prendi o meio em cima e embaixo. Aqui eu vou costurar posicionando a peça dessa forma e eu venho girando.
Aqui eu tenho esse pé de vivo de metal que tem a canaleta dos dois lados. Se o seu calcador para vivo tiver uma canaleta apenas, a canaleta precisa estar do lado esquerdo quando você olha de frente para o seu calcador. Até agora eu estava costurando com a agulha número 16. Eu vou trocar a agulha para número 20, porque eu vou ter uma quantidade maior de material, camada mais grossa para costurar, e eu tenho vivo plástico. Então o calibre da agulha sempre vai depender de quais materiais você está costurando e a quantidade de camadas. Se você estiver costurando com uma agulha mais fina e perceber que está pulando ponto ou que a parte de trás do ponto está ficando feia, experimente trocar por uma agulha mais grossa. Aqui eu vou encaixar então o meu vivo na canaleta do calcador. Aqui é a parte mais grossa, a parte de baixo, onde também tem a parte da cauda costurada. Eu vou começar por aqui porque é o meio, mas eu poderia começar também pelo meio lá de cima. Vou dar um retrocesso. Estou usando o ponto número 3,5. Cheguei no meio daqui de cima. Vou continuar fechando toda a volta com calma. Costura finalizada, bateu bem certinho. Você vai checar aqui por dentro se ficou bem direitinho a costura do vivo. Tá ok? Eu já posso colocar o viés desse lado. Aqui eu vou usar o viés Bonion. Para colocar o viés, eu prefiro passar pelo lado do fole, o fole para cima. Então, o viés Bonion é só dobrar ao meio, abraçar e vir costurando com o mesmo calcador de vivo. Então, eu vou abraçar e passar essa costura. Eu vou colocar um ponto maior, de 4 a 4,5, porque é só a costura do viés. O viés Bonion a gente pode dar uma esticadinha conforme vem costurando, que assim ele vai se moldando com mais facilidade. Quando estiver terminando, eu vou cortar um pouco maior o viés, vou passar por cima da pontinha inicial e vou queimar essa pontinha que eu cortei. Verifica se o outro lado ficou todo costuradinho, ok? Então eu já posso agora fechar o outro lado. Para fechar esse outro lado, eu vou colocar aqui toda essa parte aqui para dentro. Vou encontrar também meio com meio, prender os meios e prender toda a volta. Prendi, abri o zíper e agora eu vou fazer a costura da mesma maneira, costurando aqui por dentro. Ou, se você preferir, se você sentir que tem mais habilidade pelo outro lado, você pode também costurar. Isso vai muito de preferência e habilidade. Como a costura aqui é igual a esta parte, eu não vou repetir. Prontinho, esse lado também já costurado e já aplicado o viés. Então agora eu posso fazer uso do secador de cabelo para esquentar essa peça, principalmente por conta do vivo plástico, se você estiver utilizando o vivo, que vai facilitar bastante o desvire. Depois de desvirar, ajeite bem cada parte em seu lugar, estique bem o vivo e a mini mochila já está pronta.